Por que você deveria ler? Quando eu faço uma pergunta como essa, você pode imaginar diversas respostas. Poderia ouvir de você, porque eu queria melhorar a minha oratória? Porque eu deveria ou queria conhecer, aprimorar uma área, falar melhor, entender filosofia, entender política, entender economia, ler sobre como gastar menos, como não comprar impulsivamente, enfim. Poderia ouvir diversas, inúmeras respostas, mas existe algo que engloba todas essas respostas que você poderia me dar. Essa questão que engloba essas respostas eu vou falar no final do vídeo. Bom, quando a gente fala de leitura, já vem aquela questão na cabeça de alguns. Nossa, lá vem falar de folha, só de imaginar um livro, um calhamaço daquilo já começo a suar frio. Bom, essa é uma coisa que sempre aconteceu, inclusive eu, que defendo muito o hábito de ler, já fui uma pessoa assim. Na verdade, na adolescência, nessa fase, a maioria dessas atividades que exigem um domínio de hábito ou uma rotina são atividades que não atraem muito. Inclusive, tem uma história que eu gosto muito de contar. Quando a gente é adolescente, a gente já não gosta muito dessas coisas. A maioria dos adolescentes. Na minha época de classe, minha história com a leitura não começou de uma forma muito boa. Na minha época de classe, a professora de português, ela tinha um hábito de fazer algo que a gente chamava na época de roda literária, é uma roda dinâmica, uma coisa nesse sentido. Mas qual que era a questão que eu queria contar? Ela dava um livro, deixava a gente escolher um livro por semana, e na outra semana a gente fazia essa roda, na verdade é roda literária o nome, acabei de me lembrar. Reunia a turma inteira, alguns nem queriam participar porque para eles era um bicho de sete cabeças ter que ler e apresentar uma resenha do que foi lido. Inclusive eu achava uma coisa de sete cabeças. Mas quando a gente pega o hábito, pega a rotina da coisa, ela vai ficando mais familiar. E acabou daí que a partir desse momento, para quem não gostava de ler, virou um hábito e até hoje eu carrego comigo. Enfim, voltando ao tema principal, por que você deveria ler? A gente entra numa questão da leitura, inclusive até algo que eu peguei de um livro do Anthony Dalmarci. Ele é um padre, escreveu um livro ótimo chamado A Vida Intelectual. É um livro, assim, há pessoas que levam mais para o âmbito religioso, católico, mas eu aproveitei as partes que levam ao hábito de ler, a moldura, a moldagem de um leitor. Lá tem um trecho muito interessante do livro que eu até posso utilizar como se fossem as minhas palavras. Todo livro que eu leio, eu tiro algo. Nunca li um livro que eu nunca tirei nada, 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 que eu não aproveitei nada. Então, a gente pode associar essas pequenas partes dos livros que a gente pega, ou grande parte, não precisa ser propriamente uma pequena parte. É como se fosse uma peça do quebra-cabeça. Vamos fazer essa seguinte analogia. Cada livro que eu leio, eu tenho uma pecinha do quebra-cabeça. E todo livro que eu leio, eu vou somando essas pecinhas. E no final, eu formo uma moldura. Então é esse o sentido que eu quero dizer. Por que você deve ler? Vou responder a pergunta agora. Porque você vai adquirir uma coisa chamada liberdade intelectual. Esses pequenos pedaços vão formando essa sua liberdade intelectual. Então, quando alguém vir falar com você sobre um determinado assunto, vamos imaginar um assunto polêmico, política, orientação política. Você, dentro da sua cabeça, já leu, já absorveu informações em livros sobre esse tema e você já tem uma postura, uma moldagem, você já tem um direcionamento sobre aquele tema. Então você não se deixa a levar pela opinião alheia. Então, a resposta por que você deve ler está aí. Porque você forma o seu intelecto, você cria uma liberdade intelectual. Leia por conta disso. Então você não vai se deixar a levar pelo que os outros têm a dizer.
E para você que tem dificuldade em ler, que lê e não consegue reter, que lê e não consegue explicar para as pessoas no outro dia, então o minicurso vale a pena conferir, de curto tempo e de preço bastante acessível. E é dirigido por mim, lá tem exemplos práticos, enfim, uma série de questões que vale a pena conferir. Para todos, desejo uma boa leitura e até a próxima.